com a captura de movimento. Eu uso o microfone. Tem o microfone aqui se quiser. Vocês querem? Som. Então, a ideia é você juntar a captura de movimento em tempo real com a realidade virtual, e o resultado foi esse. A nossa motivação ela é tornar mais imersivo e com menos custo. Mais imersão. Vamos aproveitar aqui que lançou no mercado recentemente, nesses últimos anos, aí, os HMDs de realidade virtual, que torna muito mais imersiva a experiência do usuário, porque você está concentrado naquela tela ali e consegue rastrear o movimento da cabeça através desse aparelho. Então, só que eles têm um defeito, eles só fazem a captura da cabeça, eles não fazem a captura do resto do corpo, das mãos ou das pernas. Então, a gente vai tentar fazer isso e com menos custo. Existem dois tipos de HDMI, os dedicados, que são aqueles que são conectados ao computador, e os não dedicados, que são aqueles que fazem uso de smartphone. E, por ser importado, por ser uma ferramenta de mais custo, a gente vai optar pela opção aqui dos HDMIs não dedicados. Eles são muito mais baratos, tá aí o cardboard que não deixa a gente mentir, que é feito de papelão e de lente biconvexa. Então, para isso dar certo, o nosso objetivo ele vai ser fazer captura de movimento com os smartphones, para que a gente consiga usar os HDMIs não dedicados. E quando a gente fala de mocap, a gente usou muitos trabalhos aí da academia que ajudaram a gente. Vale a pena citar aqui a interação gestual e avaliação usada pelo Leapmotion, que a ideia é que o médico está no consultório e ele usa a captura de movimento para interagir com o software e ver em monitor as informações 3D e 2D do paciente. Ajudar ele na cirurgia, assim, sem precisar de sair. Essa captura é para fazer um treinamento numa plataforma de petróleo. Foi usado o Kinect. Você interage através de movimentos também, de gestos, na plataforma. Você ergue o braço para ir para a direita, você simula passos e tal, para você caminhar naquela plataforma de petróleo. Essa outra aqui também foi um artigo interessante, que ele foi para mesas digitais. Então, aqui essa imagem da mesa, ela altera de acordo com a posição do usuário. O Kinect ele precisa traquear, ele precisa rastrear a movimentação do usuário para o sistema alterar aqui essa posição da imagem. Isso dá certo, mas o nosso foco não é botar a realidade virtual em monitor, a gente precisa de uma realidade virtual imersiva. Então a gente vai usar aqui os HDMs. Eles já têm um mocap próprio deles, que é feito pelo giroscópio e pelo acelerômetro do smartphone. Esse smartphone ele tem um problema em relação a isso, porque apesar dele fazer o movimento da cabeça, ele conseguir rastrear o movimento da cabeça com alguma precisão, ele não consegue rastrear todos os movimentos. É uma questão de graus de liberdade. Com a cabeça, a gente consegue fazer no smartphone não dedicado os movimentos de sim, de não, de talvez. Em cada um dos eixos ele consegue rotacionar, que a gente chama de 3 graus de liberdade de rotação. Os HDMs não dedicados, por terem só um giroscópio e um acelerômetro para conseguir fazer esse rastreamento, eles só têm 3 graus de liberdade aqui. Só que existem outros. Você poderia ir para cima e para baixo, para a direita, para a esquerda e para frente e para trás. Isso dá mais 3 graus de liberdade de translação. Os HDMs dedicados, eles conseguem fazer esses 6 graus de liberdade porque eles têm um sensor externo neles. Um exemplo aqui que eu botei foi o Oculus Rift. Ele tem uma câmerazinha de infravermelho que consegue rastrear o movimento da cabeça. Então, isso daqui é mais imersivo, porque a gente está rastreando mais movimentos do que o outro. Só que ele é mais caro. Como é que a gente resolve isso? Resolve isso e o problema de você não conseguir fazer o mocap do corpo inteiro, apenas da cabeça. A gente vai usar um sensor externo, a gente pensa, junto com aquele HDMI não dedicado. E qual é o problema disso, né? Basta fazer um mocap e inserir no óculos.
problema é que isso é muito caro. Isso é muito custoso para fazer, e se a gente está querendo economizar dinheiro, esse projeto ele foi um projeto final de graduação. Então, o custo aqui é fundamental. A gente precisa botar o máximo possível de custo para conseguir realizar ele. Se a gente não vai comprar um equipamento importado, o óculos Rift, para conseguir fazer isso, muito menos um cap óptico, magnético, qualquer coisa do tipo. Mas nos nossos trabalhos correlatos, a gente viu que existiu algumas possibilidades de você conseguir fazer um rastreamento com baixo custo. E esses dois aqui usaram um equipamento muito interessante para fazer isso, disponível, que a gente conseguia fazer o rastreamento do corpo sem muito custo. O Kinect. Então, a ideia é, e se a gente fizesse um cap pelo Kinect e botasse na realidade virtual imersiva através de um óculos não dedicado? Certamente essa integração não seria do óculos, porque a lógica por trás desse óculos não dedicado está totalmente no celular. A integração seria o Kinect para o celular. E essa integração ela tem que ser feita de forma inteligente para funcionar. A gente não poderia, por exemplo, botar um fio no Android, porque não existe SDK para conectar o Kinect num sistema operacional de smartphone. E mesmo se existisse, é uma péssima ideia você botar um fio na sua cabeça, porque qualquer movimento que você faça para um lado ou para o outro, você vai estar tirando o Kinect de posição, isso vai atrapalhar o rastreamento do usuário. Existe uma forma melhor de fazer isso. A gente vai fazer uma conexão cliente-servidor, onde o Kinect é conectado no servidor e através da rede ele passa as informações do Kinect para a aplicação cliente que vai estar no smartphone. Beleza? Não. Então a ideia fica mais ou menos assim. A estrutura desse projeto fica mais ou menos assim. Na questão do smartphone, ele vai servir para mostrar a imagem para o usuário. Como sistema operacional, a gente escolheu o Android porque ele é de fácil desenvolvimento e acessível. E na aplicação de desktop, a gente escolheu o sistema operacional Windows porque ele faz uma boa integração com o Kinect e também porque ele suporta o Unity 3D. E as vantagens dele é que ele faz o suporte ao Android, é de fácil utilização também, ele é gratuito. Ele tem modelos 3D pronto para que a gente monte o cenário virtual sem ter muitos problemas com design, não se preocupar com design para fazer demonstração de algum projeto. E ele facilita muito a questão do cliente-servidor. Outra grande vantagem do Unity é que ele já tem o suporte do Kinect através desse SDK aqui. Então a gente também não vai ter muitos problemas também para integrar o Kinect na aplicação do servidor. Então vamos lá. Tudo começa com o Kinect. Primeira coisa é que ele bombardeia raios infravermelhos até o usuário. Esses raios, quando batem no usuário e no resto do ambiente, eles são refletidos de volta para o Kinect. Nele, ele faz um cálculozinho e o cálculo ele consegue determinar a posição naquele frame que o usuário está. Ele passa essa informação de gesto da posição do usuário por fio USB através de volta para o computador, onde a aplicação vai receber esses dados, botar eles e mandar eles por cliente-servidor através da rede, sem fios, de volta para o smartphone. Nesse smartphone é onde a integração de fato acontece, a integração dos sensores, a integração da captura de movimento. Na aplicação, a gente precisou botar, esse aqui é um ambiente virtual criado para testes qualquer, e esse aqui é o nosso avatar. Nesse avatar aqui a gente usou o prefab do próprio SDK para fazer, e ele já faz a captura de movimentos perfeitamente. Para a gente fazer essa integração, a gente também botou um prefab aqui do Cardboard, do Google Cardboard, que são essas três câmeras. Uma câmera exibe a imagem do olho direito e outra do olho esquerdo para fazer aquele side by side, e a terceira não é útil para a gente. Então, aqui as imagens do olho esquerdo e do olho direito. Então a gente botou eles em cena e posicionou essa câmera aqui na cabeça do avatar, na mesma posição que a cabeça do avatar está. E o resultado ficou que ele conseguisse ver em primeira pessoa, o ambiente virtual. Só que tem um problema, porque o giroscópio ele consegue pegar a rotação da cabeça do usuário. E o Kinect ele rastreia o corpo inteiro e a cabeça do usuário. Então a cabeça está sendo rastreada duas vezes. Isso dá conflito. Porque se eu movimento a cabeça para a direita, ele movimenta uma vez, porque o Kinect está mandando movimentar, e movimenta outra vez, movimenta dobrado, porque o giroscópio está mandando. Então, esse conflito a gente resolve por código, eu não botei aqui porque eu achei que não cabia.
que a gente tira a rotação aqui do Kinect e a gente divide, a gente bota os 6 graus de liberdade de rotação vindo do giroscópio e de translação vindo do Kinect. Uma vez a integração concluída, o usuário já consegue ver os movimentos naturais que ele faz com os braços, com as pernas, a inclinação para frente e para trás e direto na tela do celular. Basta botar no Google Cardboard ou em qualquer outro óculos de realidade virtual não dedicado, ele tem uma imersão com o mocap, né? Tem mais imersão do que simplesmente um óculos. Isso daqui foi um modelo mais ou menos assim, e isso daqui, se a gente comparar com outras ideias de óculos, a gente vê que tem algumas vantagens significativas. Aqui na questão da parte do corpo processada, aqui o óculos dedicado, que a gente usou aqui como exemplo o óculos Rift, ele consegue apenas a cabeça, mesmo que seja em 6 graus de liberdade, apenas a cabeça. Um não dedicado também, apenas a cabeça, enquanto a integração de um HDMI com o Kinect consegue fazer o corpo todo. O nosso alcance aqui com essa integração de 3,5 metros aproximadamente, enquanto do Rift é apenas de 1 metro, aproximadamente. Outra grande vantagem é que no caso do HDMI dedicado, HMD dedicado, você é ligado através de fios, então você fica preso com o computador através de fios. Isso dá pouca mobilidade, pouca liberdade de interação. Aqui não, você pode ficar em pé, deve ficar em pé, não tem nenhum fio ligado a você. Você não tem precisa de nenhum marcador, você colado, nenhum chip, nem nada, nenhuma colinha daquela de refletores para você conseguir ter seus movimentos capturados. Isso te dá mais liberdade também. Outra grande vantagem aqui é que você consegue interagir não por joysticks ou teclados, como o óculos Rift e o HDMI, mas com movimentos naturais do seu corpo. E você tem 6 graus de liberdade, contra 3 dos HDMIs não dedicados normais. 6 graus de liberdade, porque são 3 de rotação e 3 de translação. E existem algumas aplicações úteis que isso pode ser usado. Aqui eu vou mostrar algumas delas. Isso aqui é um simulador de claustrofobia. Isso aqui é um projeto de maquete imersiva. Tempo para algumas perguntas. Alguém tem alguma pergunta? Bom? Primeiramente, eu queria dar parabéns pelo trabalho, achei muito interessante. Eu fiquei impressionado com o tempo de resposta que vocês conseguiram ter, a parte de interação, processamento e dar o feedback para o usuário. E a minha pergunta é com relação ao sensor que vocês usaram, que foi o Kinect, para pegar os movimentos. Vocês tiveram algum problema em usar apenas um sensor? Teve algum momento que ele não conseguia pegar direito? Como é que funcionou isso e o que vocês tiveram que fazer para melhorar? O Kinect deu muitos problemas, não só na interação do giroscópio e acelerômetro com ele, mas também porque ele era uma ferramenta que ele não foi feita para a realidade virtual. A gente usou a versão 1, talvez tenha relação. A principal queixa que a gente tem em relação a esse dispositivo é que as aplicações feitas, ele não serve para qualquer aplicação de realidade virtual. Ele serve para as aplicações que você interage de frente. O Kinect você não pode virar de lado, você não pode virar de costas. Algumas interações mais precisas, como fechar a mão, acho que pular a gente teve dificuldade de fazer o avatar pular, mas fechar a mão, que é uma coisa assim, instintiva, muito instintiva para pegar o objeto e tal, ele não conseguiu craquear.
não sei se a versão 2 do Kinect já resolveria esse problema, a gente não chegou a testar com ele. Temos tempo para mais uma pergunta, se tivermos. Não? Então, parabéns, Fernando. Ok? O próximo trabalho é intitulado SBCI, Bridge